Hoje nós vamos falar sobre 4 motivos para investir em FIAGROS. Primeiro, o segmento do agronegócio é um dos mais importantes do país. Historicamente, o agronegócio tem um peso na nossa geração de riqueza bastante elevado e crescente. Atualmente, representa cerca de 25% do PIB. O Brasil, no seu histórico de atuação no agronegócio, se posiciona muito forte no setor de commodities e também de grãos, sendo muito importante para essa geração de riqueza na economia local e no mundo também. Investindo em FIAGROS, você impacta diretamente o setor de agronegócio e também a sociedade, na medida que gera o desenvolvimento rural e a sustentabilidade de alimentação. Segundo motivo, rendimentos isento de imposto de renda. Então, muito semelhante aos fundos imobiliários, os FIAGROS também distribuem rendimentos com frequência, muitas vezes todos os meses. Esses rendimentos vêm dos pagamentos que os FIAGROS recebem, que podem ser tanto juros das suas dívidas, quanto arrendamento dos seus imóveis, e quando esses valores são distribuídos em formas de rendimento aos cotistas, esses rendimentos são totalmente isentos de imposto de renda para pessoas físicas. Para o investidor que costuma reinvestir os seus rendimentos, se tem um efeito de juros compostos e vai formando uma carteira que fica bastante atrativa e com grande apelo para o longo prazo e a longevitude dos investimentos em FIAGROS. Para os investidores que reinvestem esses rendimentos mensais, existe esse poder dos juros compostos, o que torna os investimentos ainda mais atrativos. Então, os FIAGROS são fundos que têm essa opção de isenção de imposto de renda e para investidores que focam no longo prazo reinvestindo seus rendimentos, passa a ser um investimento ainda mais potencial. Terceiro motivo, retorno comparado com o CDI e a inflação. Existem alguns FIAGROS que apresentam um histórico de retorno consistente. Em 2023, por exemplo, os principais FIAGROS do mercado apresentaram um histórico de rentabilidade no ano de 12% a 20%, batendo esses benchmarks de inflação e CDI. O SNAG, por exemplo, é um fundo que apresenta não só essa relação de retorno, mas também de risco, apresentando uma rentabilidade que supera o benchmark com uma baixíssima volatilidade. Essa capacidade de alguns FIAGROS gerarem retorno acima da média de mercado e de benchmarks faz os produtos serem uma opção atrativa, não só buscando diversificação pelo setor agro, mas também rentabilidade. Quarto motivo, a diversificação dos FIAGROS. Os FIAGROS, eles são uma ótima opção para investidores que já possuem uma exposição no mercado de capitais, mas estão buscando diversificação. Os FIAGROS apresentam uma característica única de descorrelação, tanto com as ações listadas na bolsa, tanto com os ciclos imobiliários. Enquanto as ações e os mercados imobiliários podem ser fortemente influenciados por fatores econômicos e geopolíticos, os FIAGROS possuem uma característica única, muito ligada ao risco de crédito das operações que eles financiam e a propriedades rurais, que tornam esse segmento com uma dinâmica totalmente diferente do segmento de ações e imobiliária. Esta baixa correlação oferece uma proteção adicional contra a volatilidade dos mercados financeiros mais tradicionais, permitindo que o investidor reduza o risco do seu portfólio enquanto busca retornos consistentes no longo prazo. Na Suno Asset, nós temos um FIAGRO, que é o SNAG 11. Esse FIAGRO já tem um patrimônio de 500 milhões de reais e conta com mais de 90 mil cotistas. A sua carteira tem uma característica híbrida, investindo tanto em dívidas quanto em imóveis rurais. As dívidas do portfólio do SNAG representam aproximadamente 80% do fundo e rendem CDI mais 3,5%, enquanto a parcela de imóveis rurais representa aproximadamente 10% do fundo e rende a IPCA mais 8% ao ano. Além de um retorno de pouco mais de 13,5% ao ano para os seus cotistas, o SNAG apresenta uma relação risco e retorno bastante diferenciada quando comparada aos seus pares.
No final de 2023, por exemplo, o SNAG apresentou uma volatilidade de 3%, enquanto os outros fiagros da indústria apresentaram uma volatilidade de quase 16%, ficando o SNAG 5 vezes menos volátil que os seus pares de mercado. Para conhecer mais sobre o SNAG 11, o fiagro da Suno Asset, é só conferir o link aqui na descrição do vídeo. E muito obrigado pelo convite e pelo espaço para falar de fiagros aqui no Funds e até a próxima!